Olá, nono ano! Vamos mais uma videoaula estudando a racionalização de denominadores. Você vai racionalizar os denominadores, ou seja, no denominador você não vai deixar o radicando, ou seja, esse símbolo do radical ele não pode ficar no denominador. Vejamos os exemplos. Você tem 1 sobre raiz quadrada de 3. Nós vamos racionalizar o denominador, que no caso aqui, nesse exemplo, é raiz quadrada de 3. Qual é o procedimento? Você multiplica numerador vezes denominador. No caso aqui, o numerador é 1 e o denominador é raiz quadrada de 3. Aí, primeiro passo. 1 vezes raiz quadrada de 3. No caso aqui, você multiplica numerador vezes denominador e denominador vezes denominador. Quanto é 1 vezes raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3. Aí, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 fica 3 ao quadrado. Por quê? Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Aí você repete igual raiz quadrada de 3. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. Então, ficou raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, nós já racionalizamos o denominador aqui no caso. Ele já foi eliminado. Então, o resultado fica raiz quadrada de 3 sobre 3. Tudo bem? Próximo exemplo. Você tem 2 sobre raiz quadrada de 10. Aí o procedimento é esse. Numerador vezes denominador e denominador vezes denominador. Aí, no caso aqui, neste exemplo, você tem 2 o numerador e raiz quadrada de 10 o denominador. Aí você multiplica 2 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Igual. Quanto é 2 vezes raiz quadrada de 10? 2 raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Aí você pode colocar aqui, desenha o símbolo do radical. Aí dentro do radicando você coloca 10 ao quadrado. Por quê? Porque 10 vezes 10, 100. Aí aqui, 2 vezes raiz quadrada de 10. Você deixa aqui quieto, não mexe. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, fica 2 raiz quadrada de 10 sobre 10. Só que aqui eu posso... Qual é o número que divide 2 que divide 10 ao mesmo tempo? Tem? Tem. Qual é? É o 2. Aí você divide. 2 dividido por 2. 1. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, ele fica raiz quadrada de 10 sobre 5. Tudo bem? Próximo exemplo. Você tem 2 raiz quadrada de 3 sobre 5 raiz quadrada de 2. Mudou um pouco, não foi isso esse exemplo? Sim. Mas qual é o procedimento? Você multiplica numerador vezes denominador e denominador vezes denominador, para nós eliminarmos o símbolo do radical no denominador, ou seja, a racionalização de denominadores. Então, vejamos. Aí você multiplica. No caso aqui, qual é o numerador? 2 raiz quadrada de 3. Qual é o denominador? 5 raiz quadrada de 2. Aí você multiplica
Numerador vezes denominador. Qual é o numerador? Aí 2 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Sobre 5 raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Aí você multiplica. 2 vezes 5, 10. Por quê? Porque o 2 e o 5 são fatores externos. Aí você pode multiplicar direto também. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Repete o símbolo do radical e dentro fica o radicando, que é 6. 2 vezes 3, 6. Aqui, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Repete o símbolo aqui do radical e dentro do radicando, 4. Você repete 10 raiz quadrada de 6 sobre 25. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Repete aqui 10 raiz quadrada de 6. 25 vezes 2, 50. Aí aqui nós temos 10 raiz quadrada de 6 sobre 50. Qual é o número que divide aqui 10 que divide 50? Tem? Tem sim, o 10. O 10, ele divide, dá para dividir por 10? Dá. 10 dividido por 10, 1. 50 dividido por 10, 5. Então, o resultado fica 6, raiz quadrada de 6 sobre 5. Aí você diz, professor, e por que esse 1 aqui foi eliminado? É porque quando não aparecer 1, se ele não aparecer, é 1. No caso aqui, ele pode aparecer e pode não aparecer. Também fica 1. Aí o resultado fica raiz quadrada de 6 sobre 5. Então, aqui você já racionalizou o denominador. No caso aqui, o símbolo radical já foi eliminado, tudo bem? E até a nossa próxima aula.